Olá a todos, bem-vindos de volta. Na aula passada a gente estudou a pressão atmosférica. Para medir a pressão atmosférica eu apresentei para vocês o barômetro de Torricelli. O barômetro de Torricelli usa uma coluna de mercúrio para nos dar uma medida indireta da pressão atmosférica. E na aula de agora vamos estudar a pressão dentro de um líquido. Eu vou usar a água como principal exemplo na aula e a gente vai desenvolver uma fórmula simples para calcular essa pressão no interior da água. E eu gosto de ensinar esse conteúdo através de fatos ou conclusões que resumem o conteúdo e facilitam depois na hora do estudo. Então vamos começar pelo fato número 1 que está aí projetado. A pressão em um líquido aumenta com a profundidade. E aqui tem entre parênteses, aumenta linearmente. O que quer dizer tudo isso aqui? Quanto mais profundo da piscina você nada, maior é a pressão sobre você, ou seja, tem mais água te pressionando. Como observar esse fato? Pegue uma garrafa PET, faça 2 furos como tem aí, um furo mais em cima, um furo mais embaixo, deixe a garrafa PET aberta para a atmosfera e você vai perceber que a água do furo de baixo espirra mais longe porque a pressão ali é maior, empurrando a água, enquanto que o furo mais próximo da superfície é ejetado com uma velocidade menor, porque a pressão ali é menor. Faça isso na sua casa e você vai perceber esse fato. E para quem faz mergulho também, né, percebe um desconforto no ouvido conforme você vai para profundidades maiores, porque a pressão da água sobre você vai aumentando conforme você afunda. E agora a palavra linearmente que aparece aqui na frase significa que existe uma relação direta entre pressão e profundidade. Se eu mergulho 2 vezes mais fundo, a pressão aumenta 2 vezes sobre mim. 4 vezes mais fundo, 4 vezes sobre mim. É uma relação direta, a gente diz que é uma relação linear. Se eu mergulho 10 vezes mais profundo, então a pressão aumenta 10 vezes e assim por diante. E o fato número 1 é bacana porque a gente consegue escrevê-lo numa relação matemática, relacionando pressão e profundidade. E a maneira de fazer isso é a seguinte, ó, desenhei um mergulhador, ele está a uma determinada profundidade e aqui a letra para profundidade será H. Se eu quero calcular a pressão sobre esse sujeito, eu não vou fugir da definição de pressão que a gente viu algumas aulas lá atrás. Se você não viu ou tem dificuldade, recorde aquela aula, vá lá e assista ela, depois você volta aqui. A definição de pressão é força dividido pela área onde essa força é aplicada. Então vamos pensar um pouco aqui. Quem causa pressão no sujeito, no mergulhador, é o peso da água sobre ele. Então eu vou escrever isso. E a área onde esse peso está distribuído, a gente tem que pensar um pouco. Por quê? Porque tem áreas complicadas e áreas mais simples, né? Tem figuras geométricas que a gente sabe fazer o cálculo, tem a fórmula e tal. Então vamos pensar numa área que seja uma figura geométrica conhecida. E geralmente eu uso cilindro. Como assim? Imagine que tem um cilindro de água aqui sobre esse sujeito. Vou desenhar o cilindro sobre ele. E esse cilindro aqui está esmagando o cara lá na profundidade H. Então essa área A aqui é a base do cilindro que está esmagando o sujeito. Você poderia ter desenhado um retângulo, não, um paralelepípedo gigantesco ali que tem uma base retangular. Você vai ver que não faz diferença. Então vou continuar a conta aqui. Para calcular o peso do líquido, força-peso tem uma fórmula, né? A massa do líquido sobre ele, vezes a aceleração da gravidade. E a área eu vou manter assim, é a área que eu desenhei ali em preto. Vamos fazer um parênteses aqui para calcular a massa de líquido em verde aqui, massa do líquido. Como é que eu faço isso? Eu uso a densidade do líquido, ou a massa específica do líquido. Relembrando a fórmula de massa específica do líquido, é a massa do líquido dividido pelo volume que esse líquido ocupa. Então se eu multiplicar cruzado, a gente já fez isso em alguns exercícios lá atrás, revise esse tópico se você está com dúvida. Ao multiplicar cruzado, o volume multiplica a massa específica e a massa fica isolada. Então a massa do líquido será igual à densidade ou massa específica do líquido vezes o volume que ele ocupa. E o volume do líquido a gente conhece, porque a gente imaginou que esse líquido está em formato cilíndrico sobre o sujeito. O volume do cilindro, também revise a primeira aula que a gente deu aqui de revisão desse conteúdo, será a área da base vezes a altura do cilindro. E a altura do cilindro é justamente a profundidade que o sujeito está. Então agora eu vou voltar para a primeira fórmula, da pressão sobre o sujeito, e eu vou substituir a massa do líquido na fórmula. Então a gente tem o seguinte, pressão é igual densidade do líquido vezes a área da base dele, vezes a profundidade, vezes a gravidade, tudo isso está na parte de cima, dividido novamente pela área da base dele. E olha que bacana, eu posso cortar área com área. E está pronta a fórmula. A gente sabe calcular a pressão no interior de um líquido
fazendo densidade do líquido vezes gravidade vezes profundidade. É o famoso ρ vezes G vezes H, ρGH. Então eu vou escrever o que essa fórmula significa, que é a pressão no interior de um líquido em repouso. E aqui a gente percebe a relação linear entre pressão e profundidade, né? Entre o P e o H da fórmula. Se a profundidade aumenta 10 vezes, então a fórmula é multiplicada por 10, ou seja, a pressão aumenta 10 vezes. Fechou? Essa pressão do líquido é chamada comumente de pressão hidrostática. E se por acaso alguém te perguntar qual é a pressão total sobre o mergulhador, precisa se lembrar que além da água pressionando ele, existe toda uma atmosfera do nosso planeta sobre ele também. Que eu vou desenhar aqui, né? Ó. No alto, na superfície do líquido, existe toda a pressão da atmosfera pressionando a superfície livre do líquido. Então a gente ainda pode dizer que a pressão total sobre o rapaz será igual à pressão hidrostática ρGH mais a pressão da atmosfera. Então cuidado com os enunciados dos exercícios, leia com atenção para saber o que o exercício te pede, se é a pressão da água, a pressão hidrostática ou se é a pressão total, a soma das duas, hidrostática mais atmosfera. Último comentário, a área aqui do cilindro não importou, porque durante a demonstração a área corta com área, então poderia ser um disco, poderia ser um retângulo, poderia ser qualquer área, que neste passo da demonstração ela é cancelada. Então acho que a gente pode ir para alguns exercícios de aplicação. Esse aqui é tranquilo, vamos usar a fórmula, né? Um mergulhador está mergulhando para as profundezas do oceano, calcule a pressão da água sobre o mergulhador em Pascal e ATM, nas situações 10 metros de profundidade, depois 20, depois 30. Densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui, primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa unidade aqui. Densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Se eu multiplicar por 1000, eu tenho 1000 quilogramas por metro cúbico, que é o sistema internacional. Se você não se lembra dessa transformação, tem aula de revisão aqui no canal. Então, item A, se o mergulhador está a 10 metros de profundidade, qual será a pressão sobre ele? E perceba que o exercício pediu a pressão da água, ok? Esquece a atmosfera por enquanto, é só a água. Vamos usar a fórmula ρGH, né? Densidade da água 1000 kg metro cúbico, gravidade 10 e a profundidade 10 metros. Se eu fizer a conta eu obtenho 100.000 Pascal. Muito bem, se você quiser repetir o cálculo para o item B e para o item C, o que muda apenas é a profundidade, que vai dar 200.000 Pascal e no item C 300.000 Pascal. Muito bem. Agora eu quero fazer uma consideração, né? Vamos dizer que a pressão atmosférica local é de 100.000 Pascal. Estamos a nível do mar. Isso significa que 100.000 Pascal equivale a 1 atmosfera, 1 atm. São medidas diferentes da mesma coisa. Dá uma olhada lá na nossa aula de pressão atmosférica. Eu aproximei os 101.000 Pascal aqui da pressão atmosférica a nível do mar para 100.000. Muito bem. Isso significa que, olhando para a pressão da água a 10 metros de profundidade, a gente tem exatamente 1 atm. O que eu quero dizer com isso? Você mergulhou por 10 metros na água e a pressão sobre você é de 1 atmosfera inteira a mais. Mais 10 metros e a pressão é de 2 atmosferas. 3 metros, 30 metros, desculpa, 3 atmosferas. E assim por diante. E essa é uma relação boa para você ter de memória. A cada 10 metros de profundidade na água, a pressão aumenta 1 atmosfera inteira sobre você. Os mergulhadores já sabem disso. Fechou? Então vamos continuar aqui. Este exercício os alunos me pedem para resolver. O Jack Sparrow, ele está submerso a uma profundidade de 8 metros, escondido embaixo de um barco, como está na figura aqui. Dessa forma ele passa por baixo do oceano e ele está respirando porque tem um bolsão de ar dentro do barco. E a pergunta é, qual é a pressão total do ar no interior do barco? Apareceu a palavra total aqui. Ele forneceu a densidade da água, 1000 kg metro cúbico, e a pressão atmosférica ele quer que você adote 105.000 Pascal. O que acontece aqui é que a esta profundidade de 8 metros, a água exerce pressão no ar aprisionado no barco. E a gente calcula essa pressão usando ρGH. É a pressão da água a 8 metros de profundidade. Mas como ele nos pede a pressão total, além do ρGH, pressão hidrostática, você precisa somar a pressão de toda a atmosfera do planeta. Então, bem rápido, a pressão total no ar que o Jack Sparrow respira é a pressão da água àquela profundidade, mais a pressão da atmosfera do planeta. Então, a gente pode substituir os valores, densidade da água 1000, aceleração da gravidade 10 e a profundidade é 8 metros, mais 105.000 Pascal. Então, a pressão total será, primeiro, né, matemáticas, a gente faz a multiplicação, 1000 vezes 10 é 10.000, vezes 8, 80.000, mais os 105.000 Pascal. 80.000 mais 105.000 dá 185.000 Pascal.
Essa é a pressão do ar aprisionada lá no interior do barco, ok? Você tem que imaginar que o ar atmosférico é como se fosse uma mola. É fácil pressionar esse ar. Esse nível de água aqui onde estão os piratas está empurrando o ar e pressionando ele contra o barco. Esse ar está a alta pressão. Fechou? Então vamos fazer mais um aqui. Essa daqui é a questão 4 e eu tirei ele da prova, tá? Esse aqui já caiu na prova de algumas fases anteriores ali. Considere uma grande barragem num rio. Um furo circular de raio 2 centímetros é feito no concreto a uma profundidade de 5 metros, fazendo com que a água escape. Então, inicialmente, aqui tem um perfil de uma barragem, né? Essa parte aqui é o concreto que segura a água. Isso aqui pode ser uma lagoa que para lá você tem um comprimento muito grande, é uma lagoa bastante extensa, e o furo foi feito aqui a uma profundidade de 5 metros em relação ao nível do reservatório, e a água começa a escapar. Você vem aqui com uma rolha, essa rolha tapa exatamente o buraco, né? Essa rolha tem um raio de 2 centímetros também, é uma rolha cilíndrica, e a pergunta é: qual é a força que a rolha deve fazer para impedir que a água escape? E você pode estar se perguntando que tem que ser uma rolha muito parruda para segurar toda a água de uma represa. E a resposta é: não é bem assim. Você conseguiria segurar essa água com o seu dedo. Por quê? A rolha, ou o seu dedo, enfim, está brigando com a pressão da água na profundidade de 5 metros apenas. Então deixa eu colocar as ideias no lugar, porque a pergunta é: qual é a força que a rolha deve exercer? E a força aparece na definição da pressão. Pressão é força dividido por área, ou força distribuído numa área. Se eu multiplicar cruzado, força será pressão vezes área. Então aqui eu vou encontrar a força com que a água empurra a rolha, que deve ser igual à força que você aplica contrário para poder segurar a água, né? Para poder anular a força da água. Então força F aqui e força F do lado de cá também. E para calcular essa força, basta a gente conhecer a pressão da água à profundidade de 5 metros e também a área aonde essa pressão está sendo exercida. E falando da área, a área é justamente a área da rolha. Essa rolha é um cilindro com uma base circular, então a área é a área de um círculo, que eu conheço a fórmula π vezes o raio ao quadrado. Bom, eu vou substituir tudo na fórmula agora. P é a pressão da água, ρgh, onde h é a profundidade, vezes a área, onde a área é π vezes o raio ao quadrado. Se você quiser fazer essas contas separadas e depois multiplicá-las, não tem problema. Eu vou fazer de uma vez só aqui. Densidade da água é 1000, gravidade é 10, profundidade é 5, o π a gente vai aproximar para 3, e o raio da rolha está em centímetros. Vamos passar isso aqui para metros, divide por 100, 0,02 metros, então 0,02 ao quadrado. E fazendo esse cálculo aqui de cabeça, você obtém 60 newtons. Pô, 60 newtons não é lá aquelas coisas, né? É como segurar uma massa de 6 quilos. Tá, talvez com o seu dedinho você não consiga, mas se você tapar com a sua mão, ok, fica tranquilo. Mas perceba o seguinte aqui, eu tenho 2 comentários a fazer. Primeiro, o formato do reservatório não interessa. Isso não interfere na pressão, porque a pressão só depende da profundidade. Então eu não conheço a extensão desse reservatório. Ele pode ser infinito, pode dar a volta na Terra. E eu também não conheço a profundidade máxima desse reservatório. Eu não sei quanto de água existe ainda para baixo, além dos 5 metros, porque isso não vai causar pressão no nível 5 metros. A pressão é causada por aquilo que está acima do nível calculado e não abaixo. E o segundo comentário aqui é: eu não uso a pressão atmosférica porque ela está agindo dos dois lados, então ela é cancelada. A pressão atmosférica empurra o nível da água aqui em cima, ok, mas ela também empurra a rolha do lado de cá, ok. Então um efeito anulou o outro. Fechou? Espero que você tenha entendido esse exercício, porque ele é um exercício padrão, que a gente consegue discutir bastante coisa aqui. E com base nisso eu trago esse problema pense e responda aqui para você de fato pensar um pouco e depois responder. E o problema é o seguinte: eu tenho 3 reservatórios sobre a mesa, esses 3 reservatórios têm formatos diferentes e eu enchi eles com água, porém a água está no mesmo nível em todos eles, mas claramente o volume de água é diferente em cada um deles. A pergunta é: em qual deles a pressão será maior no fundo? Então vou colocar os pontos aqui indicando o fundo. E a resposta é: a pressão é a mesma no fundo dos 3 reservatórios, porque a pressão dentro de um líquido depende apenas da profundidade, e a profundidade é a mesma nos 3. Não interessa o formato do recipiente. Essa é uma conclusão que não é tão intuitiva assim. Tente internalizar esse resultado, que eu vou escrever aqui.
Então tá aí, desculpa a letra e bola pra frente. Vamos discutir agora o fato número 2. Até agora a gente só discutiu o primeiro fato e misturamos um pouco com pressão atmosférica. Então vamos lá. Fato número 2. A pressão em um líquido atua para todas as direções. Esse é um comentário rápido, porém importante, que mostra que a pressão é uma grandeza escalar. Por exemplo, não importa onde você fure o cano, a água vai espirrar, não importando a direção. Outra maneira de discutir esse fato é a gente criar um barômetro usando mola. Então imagina que você tem um recipiente como este aqui. Dentro do recipiente você colocou uma mola, ok? Que pode ser deformada. E aqui em vermelho que eu estou pintando, né, é uma parede móvel que empurra a mola. Então essa mola pode ser comprimida ou distendida, dependendo da força do fluido aplicada sobre a parede, ok? Então essa mola pode ficar menor ou maior. Pelo lado de dentro não tem nada ajudando a mola, é só ela mesma, né? Você fez vácuo do lado de dentro. Então a pressão atmosférica aqui é medida observando a compressão na mola, o quanto ela se deforma. E eu posso levar essa mola para dentro dos recipientes, afundar ela numa piscina, enfim, e eu percebo o seguinte: a pressão aumenta com a profundidade, ok? Então esse instrumento utilizado próximo à superfície, você tem uma deformação pequena da mola, levou lá no fundo, a deformação é maior, já era esperado. Mas se você usa esse aparato no mesmo nível, independente da orientação que ele esteja, a deformação da mola será sempre a mesma. Ele pode apontar para cima, para baixo, direita ou esquerda, e a pressão não vai mudar, porque a pressão só depende da profundidade em que ele está, em relação ao nível do reservatório. Como a orientação não importa, a pressão é uma grandeza escalar. Você não precisa defini-la como um vetor. Direção e sentido não trazem informação nenhuma aqui. Perfeito, então avançando, vamos para o fato 3. Os líquidos procuram sempre a mesma altura. Esse sistema de tubos que você está vendo aí é chamado de vasos comunicantes. E a principal propriedade dos vasos comunicantes é esta. Mesmo que eu acrescente líquido em um ramo apenas desse sistema, esse líquido vai se distribuir pelos demais até o líquido atingir a mesma altura em todo. Esse nível é uma linha horizontal. Bacana? Parênteses. Todos os ramos estão abertos para a atmosfera. E como a atmosfera é a mesma nesse nível, ela empurra a superfície dos líquidos de forma igual. Então você não pode ter desnível entre eles. Quem está mandando aqui é a pressão atmosférica. E mesmo que a gente incline o sistema, o nível horizontal se mantém. Então, foto número 1. Inclinei o sistema, o nível horizontal permanece. Claro que o líquido se redistribui para que isso ocorra. E de novo você está vendo que todos os ramos estão abertos para a atmosfera. Se um ramo estivesse fechado, ele teria um nível diferente, obviamente, porque a pressão ali muda, não é mais a pressão atmosférica do ar contido ali. Então você pode imaginar que toda vez que você bebe água num copo, não é a água que vai até a sua boca, e sim o copo que dá a volta no líquido, porque o líquido mantém sempre o mesmo nível horizontal. Pense um pouco a respeito sobre isso. Muito bem, a aplicação prática desse fato ou fenômeno é que, se você quer economizar energia, você deve colocar o reservatório de água das cidades acima do nível das torneiras, porque a água sempre atinge o mesmo nível, aqui no caso o nível do reservatório. Qualquer torneira acima desse nível não vai receber água naturalmente. E lá na sua casa, a água chega nas torneiras elevadas, como essas daqui que eu estou pintando, porque o nível do reservatório está acima. Então você tem uma situação em que a água desce primeiro por aqui, caminha pelo cano aqui embaixo da terra e depois volta a subir como se fosse mágica. É um fato curioso. Todo o sistema hidráulico é um sistema de vasos comunicantes. Aqui um perfil do sistema hidráulico de uma residência. A caixa d'água está aqui no alto. Então o nível do reservatório é o nível da caixa d'água. E aqui no caso todas as torneiras receberão água porque elas estão todas abaixo do nível do reservatório. E eu te pergunto, em qual dessas torneiras a pressão será maior? E a resposta é na torneira que estiver mais distante do nível do reservatório. No caso aqui é a torneira que está no jardim, ó, número 25. O nível do reservatório está aqui no alto e a profundidade que essa torneira está é esta profundidade aqui que eu chamo de H. E se você quiser calcular a pressão da água nessa torneira, que fórmula que você usa? ρGH, onde H é a profundidade, ou seja, a distância da torneira até o nível da caixa d'água. Beleza? Mais um ponto aqui interessante, aqui é uma questão histórica. Os romanos, aqui o Império Romano, né, não compreendeu bem o fato de a água sempre procurar a mesma altura e eles construíram aquedutos elaborados para garantir que a água fluísse sempre para baixo. Eles não conceberam o fato de que a água poderia descer e depois subir do outro lado,
porque ela busca sempre o mesmo nível. No mundo científico deles, acreditava-se que a água deveria fluir sempre em linha reta, porque ela não conseguiria voltar para a mesma altura depois. E nessa estrutura, na parte de cima aqui, você tem um duto de água que leva a água dessa região para esta região em linha reta. É uma estrutura bonita, inclusive. Mais um comentário, esse aqui a gente já fez, né? Por que a linha do horizonte é horizontal? Resposta, porque a pressão atmosférica é a mesma naquela linha horizontal, mantendo a água naquele nível, ou sempre no mesmo nível, sem que haja picos de água em uma região ou outra, ok? Senão seria alguma coisa esquisita de se observar. Então tá aí o texto. A superfície dos líquidos aberta para a atmosfera é sempre horizontal, pois os pontos na superfície estão sujeitos à mesma pressão que é a pressão da atmosfera. Esse problema vem do Enem, né? Foi fornecido ao candidato que prestou o Enem essa caixa d'água, e aqui no final do cano, nesse ponto vermelho, vai ser instalada uma torneira, e a pergunta é, se eu quero calcular a pressão da água na ducha, não é uma torneira, é uma ducha, qual é a altura que eu devo utilizar para calcular esta pressão? Bom, em sala de aula eu ouço todo tipo de resposta, e se você acompanhou a aula até aqui, você sabe responder essa pergunta, porque a pressão da água depende apenas da profundidade em que está o ponto a ser calculada a pressão, e esta profundidade é em relação ao nível do reservatório. Então o nível da caixa d'água está aqui, e o nível da torneira está aqui, e a altura entre esses dois níveis é o H3. Não interessa o formato do cano, não interessa quanto cano tem para baixo ou para cima, só me interessa a diferença de nível. Quero fazer um exercício agora de vasos comunicantes, mas dois ramos estão fechados, como são esses dois ramos aqui, e tem bolsões de ar aprisionados, então eu chamei de bolsão A e bolsão B. Esses tubos foram preenchidos com água, e a pergunta é: qual é a pressão do ar contido nos bolsões A e B? Para calcular essas pressões, basta a gente saber a que profundidade estão esses bolsões e usar a fórmula da pressão do líquido naquela profundidade. Então olha só o nível do reservatório. O nível do reservatório está aqui, onde eu estou marcando com setas pretas, e a profundidade que está o bolsão A é H1. E a profundidade que está o bolsão B é H1 mais H2. Bom, então de cara, como o bolsão B está mais profundo, a pressão lá será maior do que no compartimento A. Então vamos fazer primeiro a conta no compartimento A. A pressão em A será a densidade da água vezes a gravidade vezes a profundidade em que ele está. H1 é 0,4 metros. Então a pressão da água ali será 4.000 pascal. Mas cuidado, mesmo o exercício não tendo comentado pressão total, a pressão do ar nesse compartimento não é só a pressão da água empurrando ele, porque a gente tem mais toda a atmosfera aqui nesse ramo aberto, empurrando a água e pressionando o ar dentro daqueles compartimentos. Então a pressão em A, aqui eu vou escrever água então, né? Será igual a 4.000 pascal mais 101.000 pascal da pressão atmosférica. Então eu vou ter 105.000 pascal de pressão do ar naquele compartimento A. E fazendo a conta para o B, primeira pressão da água em B será 1.000 vezes 10 vezes a profundidade, então tem que somar 0,4 com 0,2, que dá 0,6. Isso vai me dar 6.000 pascal. Então a pressão em B será 6.000 pascal mais a pressão atmosférica, 101.000, o que resulta em 107.000 pascal. Ok? Então, bem rápido e direto para a gente não se confundir. E agora o último exercício, que é um clássico, que é o famoso tubo em U, só que agora eu vou misturar dois líquidos diferentes. Eles têm massas específicas diferentes e eles não se misturam. Você tem aquele cano ali em forma de U e você despejou o líquido azul e o líquido amarelo. Eles têm densidades diferentes, então eles não vão atingir a mesma altura dos dois lados do tubo, né? Não é o mesmo líquido aqui, mesmo esse tubo estando aberto para a atmosfera dos dois lados. Deixa eu apagar isso aqui. Então o problema, ele marca uma linha horizontal que está tocando o mesmo líquido dos dois lados. É essa a parte mais importante. Uma linha horizontal que toca o mesmo líquido dos dois lados. Então perceba que ele toca o líquido azul aqui e também toca o líquido azul do lado direito, mesmo tocando o amarelo. Ele está exatamente na interface de separação. Então ele está tocando os dois. Ou seja, ele toca o azul do lado esquerdo e do lado direito. E quando isso acontece, no mesmo nível, a gente pode dizer que a pressão nos pontos A e B são iguais. Eu vou escrever: a pressão em B é igual à pressão em A. Por quê?
Porque a gente tem uma linha horizontal, nessa linha horizontal que toca o mesmo líquido, a pressão é a mesma dos dois lados do ramo. E esse é o resultado que a gente usa para resolver o problema. Então, pensa comigo, o que é a pressão em B? Ou seja, quem é que está pressionando o ponto B? É tudo que tem acima dele. Acima dele a gente tem o líquido amarelo e o B está a uma profundidade HB, então eu tenho a pressão hidrostática do líquido amarelo, ρGH, mas eu também tenho a atmosfera aqui em cima empurrando o ponto B. Então eu vou escrever isso. A pressão em B é ρGH do líquido amarelo, isso aqui é do líquido amarelo, mais a pressão atmosférica. E agora do lado A. Quem é que está empurrando o ponto A? Sobre o ponto A, a gente tem o líquido azul. Então, ρGH do líquido azul, mas também a gente tem a pressão atmosférica do lado de cá empurrando o líquido azul. Então, pressão atmosférica. Então, primeiro passo. Como a pressão atmosférica é a mesma dos dois lados, você pode cancelar a pressão atmosférica dos dois lados da equação. Sobrando ρGH de um lado, então vamos escrever. Então aqui eu vou colocar amarelo, um AM, e a altura amarela, AM, e do outro lado sobra ρGH do azul. Então ρ do azul, vou colocar um AZ, vezes G, vezes H do azul. E aqui eu posso fazer mais uma simplificação, eu posso cortar a gravidade dos dois lados, a aceleração da gravidade é a mesma, e posso começar a fazer as substituições. Eu quero calcular a densidade do líquido amarelo, então ela já está aqui desse lado. Densidade do líquido amarelo vezes a altura do amarelo, que é HB, 0,6, tem que ser igual à densidade do líquido azul, que está escrito aqui, 1,2. Eu vou transformar esse cara, então, para quilograma metro cúbico, vou fazer vezes 1000. Então aqui eu vou ter 1.200 quilograma metro cúbico, substituindo na fórmula, 1.200, vezes a altura do azul. A altura do azul é a altura A, que dá 1 metro. Então a densidade do líquido amarelo será 1.200 sobre 0,6, o que resulta em 2.000 quilograma metro cúbico. Bacana? Então tá aí. Essa daqui foi a aula de pressão em líquidos, a gente fez vários exercícios, são exercícios exemplo, para depois você pegar a lista de exercícios e detonar. Então, aquele abraço, até a próxima aula.